E você, tá chamando diferença de rejeição? É isso que acontece quando a gente acha que o outro deveria amar da forma que a gente ama. Muitas vezes a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse pra gente. E se o outro não faz, a gente acha que é falta de amor, que não liga para o que a gente faz, para o que a gente gosta ou deixa de gostar. Mas você já parou para pensar que pode ser simplesmente porque para o outro isso não é tão importante? Porque quantas coisas que o outro faz para você e você também não dá a mínima? E não é porque não ama, é porque para você simplesmente não importa tanto assim. Então, por que que com a pessoa que está do seu lado, não só no relacionamento conjugal, mas com amigos e familiares, você acredita que deveria ser diferente? O que é importante para mim nem sempre é importante para o outro, porque eu cresci com a minha lente, com as crenças e com tudo que eu aprendi na minha família. E se o outro teve uma família diferente, ele aprendeu valores diferentes, crenças diferentes. Então eu preciso entender que para ter um relacionamento melhor com as pessoas, eu preciso fazer o que ela acha que é amor para ela. E também posso explicar para a pessoa que esse é o meu modo de amar. É assim que eu demonstro amor. Eu demonstro muito o amor cozinhando para as pessoas que eu amo. Fazendo as coisas que têm os atos de amar, os jeitos de amar. Tem pessoas que demonstram elogiando, dando presentes. E para ter uma vida melhor nos relacionamentos, a gente precisa entender o nosso modo de amar, o nosso modo que a gente se sente amado. E também entender o modo que as outras pessoas se sentem amadas. Porque não adianta eu mostrar para o outro tanto que eu amo se o outro não entende aquilo como amor. Se aquilo para ele não importa. Então cada um, com o que cresce, com o que vive uma vida inteira, vai aprendendo o que é importante para ele. E a gente também. É como se eu falasse inglês e o outro português, a gente precisa arrumar um modo de se entender. Às vezes um vai ter que aprender um pouco de inglês, o outro vai ter que aprender um pouco de português para poder se entender. Para poder seguir com um relacionamento saudável. E é assim que funciona com todo mundo. E quanto mais a gente luta contra isso, quanto mais a gente tenta impor que o outro mude para fazer somente o que é bom para mim, o que é importante para mim, e eu não estou disposta a fazer o que é importante para o outro, será que isso é justo? Eu querer que o outro mude simplesmente porque eu acho que é certo assim? Duas pessoas, dois pesos, duas medidas. A gente precisa ser coerente em saber que tudo isso que a gente vive é para uma vida melhor e mais leve. Por que às vezes a gente insiste em colocar peso em coisas que poderiam ser tão mais fáceis? Às vezes a gente piora a situação, parece que gosta de colocar peso, de deixar difícil. Por que não pode ser leve? Por que você aprendeu que as coisas têm que ser difíceis? Por que as coisas não podem ser leves? Onde você aprendeu que um relacionamento tem que ser pesado? Que tem que ter briga, tem que ter discussão? E se na casa do outro não era assim, para ele isso é errado. E se você cresceu num ambiente onde brigas e discussões, palavrões e enfrentamentos, você cresceu num ambiente assim, você acha que isso é normal? Que tá tudo bem estar num relacionamento dessa forma, mas se o outro cresceu num ambiente mais tranquilo e que as conversas eram maiores do que as brigas, talvez seja insuportável para o outro viver num ambiente assim. Então, para a gente ter uma vida mais leve, a gente precisa entender que o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. E entender a raiz de onde tudo isso começou. Porque se o que eu acho que é bom para mim está me levando para lugares que eu não fico bem,
Talvez está na hora de repensar quais as crenças, quais os medos, quais as mágoas, o que aconteceu na minha vida que faz eu ter essa lente que me leve sempre para lugares que não são tão bons, talvez para lugares que eu nem gostaria de estar e por que eu estou indo para lá. Quais as decisões que eu estou tomando, os padrões que eu sigo, que me levam para lugares que eu não gostaria de estar. Mas quando eu vejo, eu já cheguei. São padrões inconscientes que a gente vai rodando, rodando, rodando e só se dá conta quando tudo desmorona e não sabe nem como lá chegou. Então eu digo que é bom a gente se conhecer, saber o que é bom para si e também entender o que é bom para quem está perto da gente. Porque nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro.